Estamos aqui de novo nessa quinta-feira e normalmente a gente entra lá pelo perfil das terapeutas, mas tivemos algumas mudanças aqui no Instagram e perfis pequenos com menos de 1.000 seguidores não conseguem mais fazer live. Como o perfil lá da clínica ainda é pequeno, é um perfil novo, muita gente nem sabe ainda que ele existe, vamos fazer por aqui hoje. E aí eu acho que eu consigo chamar lá no perfil das terapeutas como convidado. E aí a Denise vai entrar por lá. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu já vou chamar a Denise e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. E quando a gente fala, segunda-feira não é um bicho-papão, parece até uma frase leve, mas por trás dela existe sim um mito, existe sim peso, existe sim pessoas que se sentem frustradas na segunda-feira, ansiosas, que até se paralisam diante da segunda-feira. Eu vou chamar a Denise aqui e vai dar certo. Ó, ela tá me mandando aqui uma solicitação. Vamos ver se a Denise consegue entrar. Ainda bem. Deu certo. Pensei, será que eu vou ter que fazer a live sozinha hoje? Deu certo. Somente como convidado. Então, pessoal, vamos compartilhar aí a live para o maior número de pessoas para nos ajudar a crescer lá o perfil das terapeutas, porque esse projeto é muito importante para nós. Ele vai até o final do ano e independente do perfil que a gente conseguir entrar aqui, o projeto vai seguir, né, Denise? Sim. A gente Nada dá nos para. né? Se não dá por um meio, a gente faz pelo outro. Vamos aí. A gente vai entrando por aqui até o perfil lá alcançar os 1.000 seguidores. Isso. Vamos que vamos. Boa tarde, né? Não cumprimentei. Boa tarde. Frio de novo, né? Aqui tinha esquentado, agora esfriou. Hoje amanheceu bem. Aqui tá bem frio. Uhum. Tá bem frio. Nem sei quantos graus tá, nem vi, mas tá bem frio. Tô aqui toda encasacada. Tá nublado. Mas é a época, né? Não tem que fugir disso. Não dá para fugir disso. Denise, acredito que é por causa dessa questão aí do Instagram. A tua imagem tá bem ruim. Pra mim, a tua imagem tá... pra mim aí, pra ti, a minha imagem tá boa? Para mim, aqui as duas estão perfeitas. E pra mim aqui a tua tá bem assim, desfocada, embaçada, bem estranha. Tomara que lá na gravação fique boa. Até vou entrar. Nem tem como. Eu ia entrar no outro perfil pra ver, mas não tem como, porque a gente tá com os dois perfis aqui. Mas enfim, vai dar certo. Vamos seguir. Estão nos ouvindo? Já tá bom, né? O importante é ouvir, na verdade, né? E eu tava dizendo aqui, né, Denise? Quando a gente fala, né, segunda-feira não é um bicho-papão. Essa frase, olhando assim, parece até leve, né? Mas ela esconde muita coisa por trás dela. Para muita gente, a segunda-feira é sim um bicho-papão, né? Existe um peso, existe ali uma frustração, uma ansiedade, algo que até paralisa muitas pessoas, né? Sim. E a gente vai ver, né, na live de hoje, não sei se tu comentou, mas a gente sempre está compartilhando o livro, né? 50 Tons para o Sucesso. Verdade. Vou mostrar ele aqui. E hoje é mais conhece, pra quem tá chegando agora, é esse aqui o livro. Recomendo. Hoje é mais um capítulo, né, do livro. Que Hoje é justamente o título Segunda-feira não é um bicho-papão, né? Então a gente vai ver, né, nessa live hoje aqui, entender por que que às vezes se pintou, né, ou se pinta ainda esse bicho-papão na segunda-feira, e como isso muitas vezes tem a ver com o nosso emocional, com o nosso estilo de vida, como que está acontecendo na nossa vida, né?
Mas já para dar início aqui, Letícia, já vou te fazer a primeira pergunta, né? Por que a segunda-feira virou esse símbolo de tanta gente, né? O que está por trás desse ódio à segunda-feira? Muitas coisas, né? Dá para dizer assim que a segunda virou um símbolo de frustração acumulada. Mas o que acontece? Como tudo, como todas as crenças que a gente tem muito peso de tudo que a gente ouviu até hoje. Então, a maioria das pessoas a vida inteira reclamou da segunda-feira. E a gente ouviu isso a vida inteira. Quando a gente era criança, o que a gente ouvia dos nossos pais? Ai, amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Como se fosse algo negativo começar tudo de novo. E é como se a segunda-feira carregasse assim, ó, todo o peso das metas da semana passada que não foram cumpridas, daquilo que não deu certo, das insatisfações que a gente teve, pessoais, profissionais. É como se a gente acordasse na segunda-feira carregando todo esse peso. E vem muito daí aquela questão da procrastinação, né? É como se a pessoa tivesse cansada a ponto de estar de ressaca. Mas uma ressaca por ter que começar a semana de novo com esse peso de tudo que não fez. E aqui até tem uma parte, bem no início desse capítulo aí do livro, que eu até vou trazer aqui, e é algo muito sério. Quando a gente pensa que é besteira esse assunto, não, é muito sério. Aqui no livro traz as estatísticas, né, de muitas coisas negativas que tem muito a ver com esse emocional, né, Denise, que acontecem na segunda-feira. Por exemplo, na segunda-feira é o dia em que, além de, né, eu não vou ler aqui porque é muita coisa, eu vou só olhar aqui no livro para eu ver as estatísticas. Mas é aquele dia em que as pessoas acordam mais desanimadas, mais mal-humoradas também. Mas o que é muito sério é o seguinte: existe um dado em que, não posso falar a palavra aqui, senão o Insta me buga, mas 16% dos homens que tiram a própria vida e 17% das mulheres que fazem o mesmo fazem isso na segunda-feira. E comparado à quantidade de pessoas que fazem isso, é uma estatística muito grande, é uma porcentagem muito grande de pessoas que escolhem a segunda-feira para fazer isso. Quando lá no final de semana, no total de homens e mulheres é só 13%. Então, o nível que as pessoas chegam de nesse dia estar numa frustração tamanha que contribui para. Se a pessoa já não está bem, às vezes está depressiva, às vezes está cheia de problemas ali, de chegar na segunda-feira e ter coragem de fazer algo como esse, né? E é bem preocupante, sim. Outra estatística que o livro traz aqui é que 20% dos infartos também acontecem na segunda-feira. Então, são dados aqui que a gente pode olhar e não tem nada a ver. Tem a ver, porque existem estudos, né? Não é somente um achismo aqui. Existe um estudo comprovado de que é assim que acontece. De que na segunda-feira essas coisas acontecem em maior número. Uhum. E aí, olhando, né, para tudo isso, sobre a pergunta ali que tu traz, por que a segunda-feira virou esse mito aí de ódio? Por que existe tudo isso? Além de tudo que eu já falei aqui, tem as estatísticas, tem essa questão de que a gente ouviu muito isso a vida toda, mas é como se na segunda-feira a pessoa se desse conta assim, ó, meu Deus, eu preciso correr atrás do prejuízo de tudo que eu não fiz semana passada. E aí aquela coisa atrasada que não fez, é aqueles planos que não se realizaram, era aquelas coisas que não foram concluídas.
E aí vem com esse peso junto com tudo negativo que a gente já ouviu sobre a segunda-feira, né? Então é como se o que não deu certo na segunda reafirmasse que realmente a segunda-feira não é um dia bom. E Denise, a gente que acompanha aqui tantas mulheres, né, em processos de cura, processos terapêuticos, o que a pessoa que odeia a segunda-feira, o que será que ela tá tentando evitar, mesmo que inconscientemente, né? O que a gente percebe, e também, né, o que o livro traz, e é muito verdadeiro isso, né? Porque não é o dia em si, a segunda-feira, mas o que esse dia significa para mim? O que esse dia revela para mim, emocionalmente falando, né? Por que essa segunda-feira pesa tanto? Por que eu me sinto mal? E eu falo isso, Letícia, por mim também, né? Que já vivi muitos anos sentindo esse peso da segunda-feira. Mas o que isso, né, revela a nós? O que está por trás desse peso da segunda-feira? E pode ter várias situações, várias questões. Nós vamos enumerar algumas aqui. Se eu trabalho num ambiente que eu não estou feliz lá, eu estou fazendo aquilo exatamente só pela obrigação, porque eu necessito, eu preciso trabalhar naquele lugar, eu preciso daquele salário, eu não posso, como diz, me dar o luxo de não trabalhar naquele lugar, eu preciso me sustentar, mas não é aquilo que eu sonhei para minha vida. Isso está muito longe, talvez, do meu sonho lá da juventude, né? Porque todo mundo na juventude ali tem um sonho. Ah, quero ser isso, quero ser aquilo, quero trabalhar nisso, naquilo. E a vida vai acontecendo e às vezes você acaba pegando outros caminhos. Só que geralmente esse sonho, ele não morre, né? E nem muda. E aí vem a frustração. Então, muitas vezes, a segunda-feira está me revelando que eu não estou vivendo de acordo com o meu propósito, com a minha missão de vida, com aquilo que eu sonhei. E isso é frustrante, isso é pesado demais. Porque imagina, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. E se esse trabalho não está me fazendo bem, não está sendo satisfatório para mim, é muito frustrante e pesa. Então, quando chega a segunda, que eu preciso encarar isso de novo, vai doer, né? Outra questão, eu vejo essa também faz muito sentido para mim, na época que eu trabalhava de funcionária, e assim, eu não odiava o trabalho, não era isso, mas era completamente fora da área que eu sonhei lá na minha juventude e a área que eu estou trabalhando hoje. É como se tu estivesse indo contra a tua vontade, né? Exatamente. E de certa forma até era, né? Naquele momento. E outra questão é, as pessoas que são muito controladoras, e eu me coloco como uma delas, que já foi mais, né, do que hoje, e como a gente vai se conhecendo e vai se curando e se controlando, né? Mas o que pode acontecer também na segunda-feira? Eu tenho uma semana inteira pela frente, eu não sei o que está por vir, eu não sei o que vai acontecer. Aquilo gera uma ansiedade tão grande dentro da gente que quase que bate um desespero. Então, eu passei um final de semana longe da empresa, vou chegar na segunda-feira, eu não sei o que me espera.
No meu caso, quando eu trabalhava, final de semana, a empresa continuava rodando, não fechava, era 24 horas. E era bem isso, então, o que me espera na segunda. Muita coisa acontecia no final de semana. Então, eu já ia com o coração na mão, sem saber o que estava me Provavelmente esperando. nem aproveitava bem o final de semana, né? Porque Nunca. ficava naquela. Uhum. Porque a pessoa fica naquela ansiedade de o que vai me esperar na segunda O e não celular curte o final de tocava, eu já semana. dava um pulo. Meu Nossa, Deus, o negócio lá explodiu, tá pegando fogo. sei. Então, tem essa questão também, né? É muito real isso. Então, o que que a gente precisa observar nessa segunda-feira aí? O que que essa segunda-feira está querendo me dizer? O que eu tenho a fazer? Está de acordo com o meu propósito, com a minha missão? Eu gosto desse trabalho? Eu tenho prazer nesse trabalho? É claro que o trabalho não é um lugar de prazer contínuo, mas também não de insatisfação contínua. É, eu Eu sempre tenho digo que isso. ter um Mesmo, equilíbrio ali, né? mesmo que a gente faça algo que a gente ama, vai ter tarefas que a gente não vai gostar, né? Aham. O que não dá é para viver constantemente num ambiente que não está te fazendo bem. Então é isso que a gente precisa olhar. Não é a segunda-feira em si, mas o que que essa segunda está me revelando, Por né? que a segunda me deixa assim, né? Exato. O que que as frustrações talvez venham à tona, né? E outra questão, aí a pessoa não se sente bem, não está feliz, não está contente com aquele ambiente, ela chega na segunda já pensando na sexta. Não vejo Eu a hora de pensei isso que chegar tu falou. sexta-feira, não vejo a hora de chegar final de semana, e ela não vive o hoje, Uhum. vive o presente, ela não vive a segunda, a terça, a quarta, a quinta. O pensamento dela está só lá na sexta, no sábado, no domingo, Acelerando ou nas sempre, né? férias, que às vezes tira férias uma vez no ano, aí ela trabalha a vida toda só pensando naqueles 30 dias de férias, às vezes nem 30, às vezes é só 15. Então, isso é muito frustrante, né? Isso pesa demais. E isso Com faz com que as certeza. pessoas adoecem, né? Literalmente adoecem. Então, assim, bem resumidamente, respondendo a pergunta, não é a segunda-feira em si, mas o que que a segunda-feira está me revelando? O que está por trás disso? E é isso que a gente precisa observar, né, Pepita? Com certeza. Aí, seguindo aqui, a outra pergunta que eu quero te fazer, a gente ouve muito, né? Igual eu comentei, só vivo nos fins de semana. E o que que então essa frase revela sobre o estado emocional dessa pessoa? Eu até acabei dando uma introdução aí, né? Essa frase aí, eu só vivo nos finais de semana, e aí até é ilusório, porque a pessoa não vive. Ela fica ali naquela ansiedade, e ali tu falou em férias, tem pessoas que passam as férias inteiras sofrendo porque vão ter que voltar para aquele trabalho. E não aproveitam nem 30 dias de férias. Não conseguem relaxar, aproveitar esses momentos, né? Isso acontece ali no final de semana também. E esse só vivo nos finais de semana é como se fosse uma frase gritando lá dentro. Muito inconsciente. Eu não estou vivendo. Eu estou sobrevivendo. É aquela coisa ali, eu preciso fazer isso para sobreviver. Eu não tenho escolha. É muito do nosso instinto humano, né? Essa sobrevivência. E aí acaba que as pessoas caem ali no automático de apenas sobreviver e seguem nessa vida. E cada vez vai ficando pior, né, Denise? Mais pesado. Mas o que é essa frase que grita ali? Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. O que ela tá gritando pra gente? Que precisa de uma transformação aí. O que é essa transformação? E não é aqui dizer, se tu faz algo que tu não gosta, se tu não gosta do teu trabalho, larga o trabalho e... Não. Existem maneiras de fazer, inclusive uma transição de carreira, de uma
forma muito segura e consciente. Mas para a pessoa fazer isso, ela precisa de uma transformação interna que começa por, no meu ver, se conhecer. Porque é muito fácil dizer eu não gosto desse trabalho e nem sequer parar para pensar em o que eu gostaria realmente de estar fazendo. O que ia me fazer sentir viva, que ia me dar prazer em trabalhar, mesmo que a gente sabe que vai ter coisas que a gente não gosta, mas precisa existir ali um prazer, uma realização. Eu sempre falo isso. Eu amo o meu trabalho, eu me sinto viva, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Mas é claro que tem parte do meu trabalho que eu não gosto de fazer. E é o preço que se paga. Mas estar num lugar, como tu falou, que nada é bom, o ambiente não é bom, o que eu faço não é bom, eu me sinto ali sobrevivendo, como se eu estivesse ali numa prisão, isso não é saudável. Então, eu diria que, além do que essa frase tá gritando ali, que é eu estou sobrevivendo e eu preciso dessa transformação, basicamente, o final de semana virou como se fosse uma anestesia. E aí eu fico ali anestesiado, no final de semana, sentindo essa coisa ruim. E aí chega na segunda, é aquela sensação que eu falei lá no início, né? Parece que eu tô de ressaca. O corpo cansa, a mente tá cansada, existe um esgotamento energético, físico e mental por estar com essas frasezinhas ali na cabeça, né? De que segunda vai ter que voltar, de que vai ter que passar por aquilo de novo. Só que enquanto a pessoa não decide mudar a vida que tem, ela vai continuar vivendo nessa tortura. E aí, se conhecer, parar e pensar, tá, mas o que eu gostaria de estar fazendo, né? Eu acho que é aqui o primeiro ponto para a gente sair desse lugar. E se a gente enxergasse a segunda-feira de outro jeito, Denise? Como que a gente poderia trocar essa visão aí da segunda-feira? Como se ela fosse um lugar de recomeço e não de castigo. Sim. A gente fala muito, né, Letícia, nesse meio do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, dos nossos atendimentos, inclusive, da questão do ambiente, da mudança de ambiente, né? Se o ambiente em que eu estou inserida não está me fazendo bem, eu preciso mudar esse ambiente. Porém, tem situações que não tem como eu mudar o ambiente externo, igual eu mencionei antes. Talvez não tem como eu sair daquele trabalho, não tem como eu trocar de família. Muitas vezes, né, na própria família, o ambiente é complicado, é pesado. Mas existe um ambiente que depende única e exclusivamente de mim mesma, né? Que é o ambiente interno. Então, nessa questão da segunda-feira, é muito. Como que eu posso dizer? É muito possível essa mudança de ambiente interno. E o que seria isso? Eu começar de olhar para essa segunda-feira com outros olhos. Em vez de eu pensar que vai ser um fardo, eu começar a pensar quais as possibilidades que eu tenho à frente, né? Quais as novas chances que eu estou tendo de um recomeço, de uma nova semana? O que eu posso fazer diferente nessa semana do que eu fiz na semana passada, que não foi legal, que eu me frustrei, que eu me cansei, enfim. Então, é essa mudança de ambiente interno que tem a ver com os meus pensamentos, né? Que eu posso trazer para essa semana.
Porque muitas vezes eu até estou num trabalho bom, num lugar legal, que eu gosto, mas isso está tão impregnado na nossa mente, essa questão do que o trabalho é um fardo, que eu preciso matar um leão por dia, e segunda-feira de novo. Às vezes você até nem está pensando nessa questão de segunda-feira. Aí você chega no trabalho e alguém fala. Vai começar tudo de novo, né? E aí tu entra na onda ali, né? Tu entra na onda, às vezes nem estava sendo pesado para você. Mas porque alguém ali fez um comentário, essa energia negativa já te sugou. E, Denise, isso é tão forte que se tu for observar, eu não sei como é que é aí pra ti, mas eu há muitos anos já não trabalho em um lugar que eu tenho que cumprir ali segunda-feira. Pra mim, qualquer dia aqui é a mesma coisa. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho uma programação. Não muda nada pra mim se é segunda-feira ou não. Mas na segunda-feira, mesmo assim, existe um certo peso pra mim ainda. E para mim é indiferente ser segunda-feira ou não. Tu sente isso também? Exatamente, a mesma coisa, eu até ia comentar. Hoje não existe mais segunda, domingo, inclusive até atendimentos. Se for necessário, a gente faz um atendimento no domingo, porque às vezes a pessoa não tem como, ela estuda à noite, ela trabalha o dia inteiro durante a semana e o único dia é no domingo, beleza? A gente vai atender, não vai deixar de atender por isso. Mas mesmo assim, sendo todos os dias a mesma coisa, só muda a questão, por exemplo, do meu esposo, que ele tem ainda essa. Eu também. Essa Tem a rotina, questão né? da escola, né? De trabalhar de segunda a sexta e tal. Então, isso muda um pouco, porque no final de semana ele está mais em casa. Mas fora isso, todo dia é igual. Mas é justamente isso. Quando chega na segunda, é uma coisinha assim que parece que tá estranho. Tem um Né? pezinho ali ainda, né? É muitos anos vivendo com esse peso da segunda-feira. E no meu caso que eu falei, né, que eu tinha aquele medo do que me esperava naquele dia ali, né? Já saía de manhã preocupada, o que eu vou encontrar quando eu chegar lá, né? Então, é um assim, chipzinho que ainda está instalado ali, né? Tem muito disso ainda. Mas aí o que a gente precisa, né? Para quem ainda está nessa questão de trabalhar, de bater ponto, de ter que dar satisfação para alguém, enfim. É justamente essa questão de olhar com outros olhos, né? De tirar o lado positivo das coisas, né? Do que eu posso melhorar. É como assim, chegou a segunda-feira, é uma página em branco da minha vida. Como que eu vou escrever ela? Eu vou repetir o que eu escrevi na semana passada, ou eu vou colocar coisas novas, né? Como se fosse um recomeço, né? Muitas vezes as pessoas pensam que fala em recomeço é fracasso. E eu muitas vezes pensava isso, né? Só que hoje a gente entende que não. Que, na verdade, todo recomeço, ele te traz ali um aprendizado, porque você traz experiências dos recomeços Com anteriores. certeza. Eu até respondi uma caixinha lá essa semana que eu respondi exatamente isso. A pessoa colocou algo. A pergunta dela, eu acho que era que ela tinha medo de dar tudo errado de novo, algo assim. E aí eu trouxe exatamente essa resposta. A gente nunca recomeça do zero, a gente recomeça com a experiência do que já deu errado, com o aprendizado do que deu errado. Não é do zero. Exatamente. E olhar isso. Dessa forma muda tudo, né, Denise? Então passar, né, a ter essa ideia de recomeço, sem culpa, sem se sentir fracassado. E é isso mesmo que você falou, né? De trazer as experiências das semanas anteriores, observar o que não deu muito certo, fazer diferente, com esse entusiasmo de que agora vai dar certo, agora vai melhorar,
e se não der certo de primeira, vai dar de segunda, vai dar de terceira, enfim. E fazer até dar pode, certo. né? E fazer. Então, e tem muito essa questão de realmente alinhar com o propósito de vida, com o seu desejo de vida, né? Com os teus sonhos, com aquilo que você um dia planejou e quem sabe agora está engavetado, trazer isso de volta, né? E nada melhor do que uma segunda-feira para você começar a colocar tudo isso em prática, né, Letícia? Com certeza. Aí, como a gente tem falado, né, sobre essa questão do emocional, na verdade, é o que resume tudo, porque não é segunda-feira em si, é o que a gente sente na segunda-feira, né? Como que o corpo pode denunciar o que a segunda-feira representa? Nossa, Fala, né, de Letícia? várias Fala, formas. ó, minha garganta aqui, É, ó. tem gente que pode na segunda-feira ter enxaqueca, dor nas costas, aquela sensação de cansaço excessivo que a gente falou que é como se fosse uma ressaca. E inúmeros outros, né? Tem gente que chega segunda-feira e começa a ter dor de barriga. E eu até já presenciei pessoas que eu atendi que chegava segunda-feira, ela estava ali num ambiente de trabalho ruim, desconfortável mesmo, ela não queria mais trabalhar naquele lugar. Chegava segunda-feira, ela começava a ter dor de barriga, diarreia, dor de cabeça. E passava a semana inteira. A semana inteira. E final de semana passava. Ela não estava mais conseguindo digerir estar naquele ambiente ali. E aí ela sentia dor no estômago, tinha gastrite, várias coisas. E foi detectado que a raiz, que o problema estava nisso, e claro, daí a gente identificou, encontrou lá a raiz do problema, onde tudo começou. Mas basicamente isso. É como se fosse ali uma somatização emocional mesmo, que é como a gente fala, né? Quando o copinho enche, o corpo fala. E ela chegou num momento ali que ela não aguentava mais aquela situação e começou a ter sintomas no corpo mesmo, né? E quando a gente sente qualquer coisa assim, inclusive não precisa necessariamente ser uma doença, um sintoma nesse sentido, mas esse cansaço excessivo ali, ele já tá fazendo tu parar e pensar: por que que o meu corpo tá sentindo isso? A gente tem que parar e dar uma escutadinha ali no corpo, né? Porque o corpo realmente fala. E quando a gente começa a escutar ali o que que o corpo tá tentando falar, e aí começa a entender que a questão não é fugir da segunda-feira, é começar a entender que eu estou fugindo do peso que a segunda-feira me traz. O que está por trás de tudo isso? E quase sempre isso é um sinal de que existe algo maior aí que precisa ser curado, como eu falei lá do caso da pessoa que eu atendi. O problema estava ali no ambiente de trabalho? Estava, mas a raiz emocional estava lá na infância. E aí aqui vem o que a necessidade que a gente falou anteriormente, da pessoa se conhecer, olhar para isso e decidir sair desse lugar. Aceitar passar por essa transformação, de se conhecer e de se curar disso, né? E abrir essas possibilidades para ir para um lugar que ela quer estar. E entender que ela não é obrigada a ficar presa ali, que existem outras possibilidades. Porque quando a pessoa está com um bloqueio emocional muito grande, ela fica anestesiada. É como se ela não tivesse outra alternativa, ela não consegue nem olhar para outras possibilidades. E ela precisa escolher olhar para isso para sair desse lugar. Porque se a pessoa tá assim, para começar, primeira coisa, sozinha ela não consegue sair desse lugar. Só que mesmo para ela pedir ajuda para alguém, ela precisa parar, escutar o que está acontecendo ali e decidir sair desse lugar. E aí, se não conseguir. Ficou mudo. Ficou Voltou. mudo? Voltou.
Normalizou? Eu tô. Uhum. Então, a gente tem que parar mesmo e se escutar, né, Denise? Sim, essa questão da gente observar o nosso corpo, gente, como isso é fundamental, né? Porque não sei da onde que vem isso de que dor é normal, que conforme você vai envelhecendo, é normal sentir dor, é normal sentir dor de cabeça, é normal sentir dor de estômago, é normal sentir dor nas costas. Não é normal. Não é normal. Existe um peso, né? Tudo é o corpo pedindo socorro, porque o emocional já, pode dizer assim, o emocional já foi já, né? Aí você não resolveu. Aí é o corpo físico que começa a pedir socorro. E quantas, né, situações que a gente sabe que é o ambiente de trabalho. E a pessoa fica presa ali achando que não tem outra possibilidade na face da terra, é só aquilo. E ela vai ter que morrer naquele sofrimento ali. E não é assim, né? Eu conheço uma senhora, ela é formada contadora, né? Fez contabilidade e trabalhou por muitos anos nessa área, no escritório de contabilidade. Mas não estava bem, era demais para ela. Falou, não, chegou um momento que deu, chega. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi fazer diária de faxina e está muito feliz fazendo isso e ganhando até mais do que ela ganhava antes. Então, assim, existem sim outras possibilidades, né? Mas, não sei, é uma questão, acho que cultural, né? Me formei nisso, agora tenho que trabalhar o resto da vida nisso, ou estou nesse emprego, tenho que ficar aqui 20, 30 anos. Não, não tá bom, vamos procurar outra coisa, vamos, igual você falou. Antigamente tinha muito essa crença também, né? De que a pessoa provava que ela era boa se ela estava anos trabalhando num lugar. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Teu som Eu tá bem baixinho pra mim. Tu tá me ouvindo bem? tô Tá te bem ouvindo. baixinho teu som. Eu achei que era aqui, mas não é. É, mas aqui não tem o que fazer também, né? Mas Mas conta aí então, mais né, do bloco. gente? Quem chegou até aqui, quem tá nessa live, e geralmente quem tá nessa live não caiu de paraquedas, né? Ou se caiu, foi porque viu o título e ele chamou a atenção. Por que a segunda-feira realmente tem essa fama de ser um bicho-papão, né? Mas quem tá aqui, dentro de ti existe aí uma vontade de viver diferente, né? Tenho certeza que tem. E como é que a gente faz para começar a olhar para segunda-feira aí de um jeito diferente? Além de tudo que a gente falou aqui, que é bem importante, né, ter essa consciência, mas eu sempre falo, consciência não muda nada. A gente precisa entender, ter a consciência, mas precisa colocar ação para que isso realmente transforme algo ali na nossa vida. E aí a gente sempre traz aqui, né, Denise, um exercício para Sim, ajudar vocês nisso. E hoje nós trouxemos um exercício aqui bem intencional para gente começar a mudar aí essa nossa visão da segunda-feira. Ela não precisa mais ser esse bicho-papão, né, Denise? sim, não precisa mais ser o vilão. É, tá me ouvindo agora, Letícia? Bem baixinho. E eu tô com o volume aqui máximo. Não sei por quê. Tomara que na gravação fique normal depois, mas fica tranquila, eu estou te ouvindo bem baixinho. Por isso que eu perguntei se o meu som estava normal para ti. Se eu falar mais perto, melhora ou Não não? muda nada. Então, Mas fica tranquila. Pode passar aí o exercício pro pessoal. bom, vamos passar o exercício mesmo assim, né? De qualquer forma, depois, quem quiser o exercício vai ter que pedir, né? Ah, Então, hoje vamos a lá. gente vai fazer diferente.
A gente vai deixar a live gravada lá. Vai falar, a Denise vai contar o exercício aqui, mas a gente não vai deixar o exercício lá na legenda. Quem quiser o exercício, depois vai saber como. Que a gente vai mandar lá um presente para vocês. E não vai ser só o exercício, não. Vai ter um resuminho da live lá junto. Então, vamos lá. O exercício da semana vai ser o recomeço consciente. O título do nosso exercício. Para redefinir a segunda-feira como um portal de alinhamento, conexão e escolha consciente. Então, o que você vai fazer primeiramente? Você vai escrever uma carta para a sua vilã segunda-feira. Vai pegar um papel aí, um caderno, de preferência reserva um caderninho aí especial para esses tipos de exercícios que a gente tem passado aqui, né? E você vai escrever uma pequena carta, não precisa ser nada, né, muito elaborado. E toda segunda-feira de manhã, com a seguinte intenção. Então, você vai começar ali a frase. Hoje eu escolho pontinhos para completar. A outra frase. Esta semana quero cultivar mais pontinhos para completar. Eu honro essa nova chance com pontinhos para completar. Esse pequeno gesto reprograma a sua mente para ver a segunda como um novo ciclo e não como um fardo. Porque lembra, né, que a gente já comentou, tudo tá aqui dentro. Os nossos pensamentos geram as nossas emoções, as emoções geram nossas atitudes. Então, vamos começar mudando aqui dentro. Segundo passo. Ao acordar, antes de pegar o celular ou qualquer outra coisa, você vai fechar os olhos e por 1 minuto você vai se perguntar. Isso na segunda-feira, tá? Como estou me sentindo hoje? E faz essa pergunta para si própria e se perceba. Realmente para ali uns segundinhos para se perceber, né, o seu corpo. O que o meu corpo está querendo me dizer? Em que parte do meu corpo eu sinto tensão ou resistência essa semana? Porque também tem aquela questão, né? Cada parte do corpo, cada órgão tem algo a nos dizer, representa, né, uma situação. Sempre tem uma chavezinha ali, né? Uma raiz emocional diferente, enfim. Depois respire fundo 3 vezes, levando o ar para esse lugar de tensão. Não é para consertar, mas é para acolher e escutar. Acolha o seu corpo, perceba o seu corpo. Isso é muito importante. É como se você mostrasse esse amor por você mesmo. Porque é muito fácil falar, eu me amo. Mas você tem se observado, tem se sentido, né? Tem se acolhido? Geralmente as pessoas vão no automático. É aquele parar para se escutar que a gente falou, né? Terceiro ponto. Agende algo leve e gostoso, só para você, na segunda-feira, tá? Pode ser um café da manhã especial, diferente do que você costuma fazer. Uma música que você gosta de ouvir no caminho do trabalho, pode ser. Um banho mais demorado. Um tempo no sol. Uma conversa com alguém que você gosta, que talvez faz tempo que você não teve. E para que isso? O cérebro precisa de motivo para gostar da segunda-feira. Então, quando você faz coisas que te dê prazer na segunda-feira, automaticamente a segunda-feira vai deixar de ser esse bicho-papão, né? E o quarto ponto é do recomeço. Aí, à noite, na segunda-noite, né, ao final do dia, você vai escrever qual foi meu pequeno recomeço hoje? E o que escolhi fazer diferente desta vez? Mesmo que seja algo mínimo,
Ah, o café da manhã. Eu nunca comia fruta, hoje eu comi fruta. Fui recomer. Foi algo diferente que você fez para você. Outra possibilidade. Decidi não reclamar hoje. Ou fui mais gentil comigo. Qualquer mínima coisa que seja, já é uma vitória, né? A gente tem a mania de querer fazer, não estou fazendo nada, aí quero desse nada fazer um gigante. Não vai funcionar, porque vai ficar pesado demais, você vai desistir. É igual na academia. Começo a ir na academia querendo puxar 100 quilos. Não vai dar, você vai se estruturar tudo, né? Então, é começar com pequenas coisas, pequenas prazeres, né? E depois, obviamente, conforme for possível, ir aumentando. Mas o importante é começar e fazer algo diferente, por mínimo que seja, né, Letícia? E daí, agora, diferente das outras vezes, que a gente sempre deixava esse exercício lá na descrição da live, nós só vamos enviar o PDF do exercício para quem comentar embaixo da live aqui a palavra Aqui segunda-feira. não, né? Lá no feed. A gente vai deixar salva. Tem que comentar lá no feed. Segunda-feira. Aí a gente vai enviar um PDF com todo o exercício explicadinho e mais um resuminho ali da da live também. live, né, Vai ser um Letícia? presente nosso para vocês. Isso aí. Comente segunda-feira e receba o PDF. Segunda não é o bicho-papão. É a gente que transforma ela nesse bicho-papão, né, Denise? Isso E quem tá mesmo. aqui, quem tá ouvindo, assistindo aqui a gravação também, sabe aquela pessoa que sempre vê reclamando da segunda-feira? Envia essa live para ela. Pode ser ali um pontapé para a transformação dessa pessoa, né? Talvez seja ter essa visão que ela ainda não tem sobre a segunda-feira que ela precisa para mudar, ter essa transformação de vida aí e realmente, né? E é aquilo, né, Denise? É como a gente falou ali. Nós temos todo esse entendimento, todo esse conhecimento, já passamos por inúmeras transformações e mesmo assim existe aquela partezinha lá que ainda sente o pezinho da segunda-feira, mesmo a gente sabendo que não tem. Então, imagina quem ainda não tem essa consciência, né? Então, enviem aí a live para essas pessoas que com certeza vocês vão estar ajudando muito elas. Parece algo muito simples, mas não é. Às vezes a gente precisa de algo muito simples, de algo muito óbvio, mas que alguém venha aí e nos fale para a gente acordar para a vida, né? Sim. E entender que existe sim um mundo além desse. Existem outras possibilidades. Do óbvio é muito, muito óbvio mesmo. Porque tem coisas que realmente a outra pessoa sabe, ela sabe. Mas precisa alguém falar, ela não, eu já sabia, mas agora realmente vou fazer. E é isso. Às vezes só não, mas como é que eu não pensei nisso antes? Como se fosse uma confirmação. Estou indo no caminho, mas será que alguém pode me dizer que é esse caminho mesmo? Né? E é muito louco isso, né? Será que tá certo eu fazer isso? Então manda live para aquela colega que chega na segunda-feira reclamando, a sua mãe que sai de casa já na segunda-feira reclamando. Vai ser ótimo. Isso aí. Então, comentem ali depois no feed. A gente vai deixar a live salva. Comentem lá segunda-feira para vocês ganharem de presente o PDF com o resuminho da live, com os exercícios. E compartilhem com outras pessoas que com certeza vocês vão estar ajudando e muito essas pessoas, né, Denise? E é aquele negócio, envia. A pessoa vai assistir ou não, já não é problema seu. Você fez a sua parte, você enviou e pronto, né? É isso aí. Culpa nem desculpa. Com certeza. Beijo então, Denise. Beijo, fiquem todos com Deus. Bom final e quinta-feira nós estamos aqui de novo.
E nos ajudem lá na questão que a gente falou lá no início de crescer o perfil das terapeutas. Por quê? O perfil lá da clínica é um perfil novo, é um perfil com poucos seguidores ainda. E a gente começou esse projeto lá no início do ano, ele vai até dezembro. Essa nossa jornada aqui rumo ao sucesso, né? Então, a gente precisa alcançar lá no perfil 1.000 seguidores para a gente conseguir continuar o projeto lá. Mas, enquanto isso não acontece, seguimos aqui, né, Denise, fazendo no nosso perfil e colocando ali o perfil das terapeutas como convidado, que por enquanto isso ainda está funcionando, mas vai que não tem mais essa possibilidade. Então, a gente precisa aumentar o perfil lá e contamos com a ajuda de vocês. Compartilhem aí o perfil com outras pessoas, indiquem o perfil se vocês gostam dele. Se não seguem ainda, vão lá e sigam. Isso mesmo, é igual a live. Envia, né, o link do perfil, se a pessoa seguir, ótimo, se não seguir, você fez a sua que vale parte. a intenção, né? Exatamente. Beijo, então, fiquem com Deus. Quinta a gente tá aqui de novo. Beijo, beijo. Até.